Quando foi que você começou a tratar o seu esgotamento como rotina? Aquele aperto no peito antes de abrir o e-mail, a culpa por descansar, a sensação de nunca fazer o suficiente, o corpo gritando e você seguindo como se nada estivesse acontecendo. E o mais importante, por que você acha que isso é só parte do trabalho? A vida tem desafios. Estamos aqui para evoluir, para crescer, nos transformar, mas não estamos aqui para normalizar o sofrimento. O seu objetivo saudável deveria ser não suportar tudo, encontrar pequenos momentos de felicidade todos os dias enquanto caminha. Se abandonar no trabalho não tem nada a ver com trabalhar muito. Tem a ver com você não conseguir ser honesto consigo mesmo. É quando você passa por cima do que sente, quando o ritmo externo fala mais alto do que a sua voz interna, quando você entra no automático e chama isso de produtividade. Se abandonar é silencioso, é discreto, é progressivo e exatamente por isso é tão perigoso. Hoje meu convite é simples aqui. Se enxergue sem culpa, sem drama, só com verdade. Você percebeu que virou responsável por tudo? Problema do time, cliente difícil, o clima da equipe, tarefas extras, urgências que nem eram suas. A hiperresponsabilidade nasce da crença que se você não carregar, tudo desaba. Mas a verdade é outra. Você leva o que não é seu porque aprendeu a ter medo de decepcionar. Pensa aí em algo que você assumiu, mas que nunca foi sua responsabilidade. É aí que começa o abandono. Antes mesmo de você abrir o notebook, seu corpo já começa a acelerar. Seu dia nem começou e sua mente já está assim em alerta. É como viver se preparando para um perigo que nem existe. E essa antecipação te drena antes de você produzir qualquer coisa. A ansiedade antecipatória não te protege, ela só te desgasta. Você para e imediatamente sente errado, sente que não está fazendo nada certo, como se houvesse algo pendente, como se descansar fosse permissão e não a necessidade. Descansar com culpa é uma das formas mais profundas de abandono, porque você não descansa o corpo nem a mente, você descansa se vigiando, e descanso vigiado não recarrega nada. Essa sensação constante de atraso, de insuficiência, de que nada basta, isso não é falta de produtividade, é excesso de cobrança emocional. É viver tentando quitar uma dívida que nunca foi sua. Seu corpo fala antes de você entender. E quando você ignora, ele aumenta o volume. Ele faz assim, ó. Ei, tô aqui. O que começa com tensão vira dor. O que começa com cansaço vira exaustão. E o que começa com ansiedade vira inflamação emocional. Você sente antes de perceber e percebe tarde demais. Eu vou contar aqui pra vocês algo meu, algo que eu vivi por um período da minha vida. E eu só comecei a entender esses sinais quando eu tive esse meu próprio limite. Teve uma fase da minha vida em que eu estava indo bem no papel, tudo maravilhoso, entregando, produzindo, resolvendo, sendo forte, mas por dentro eu estava desmoronando. Meu corpo começou a dar sinais, cansaço que não passava, dor no peito, irritabilidade, lapsos de memória, insônia. Eu ignorei tudo. Nesse período de 2 anos eu engordei 30 quilos. Eu perdi completamente a alegria de viver. Até que um dia meu corpo simplesmente parou. E o mais doloroso não foi nem chegar nesse ponto. Foi perceber que eu normalizei o caminho até ele. Urgência demais, carga demais, pressão demais, sem reconhecimento suficiente. Eu repetia pra mim mesma: depois eu descanso, depois eu me cuido, depois eu melhoro. Minha promoção tá vindo. Esse depois nunca chegava. E aí eu entendi. Ninguém aguenta viver se traindo por muito tempo. O corpo cobra, a mente cobra, a vida cobra. Esse foi o momento em que eu parei de romantizar a exaustão e comecei a me escolher. Eu reconheço esses sinais porque eu já ignorei todos eles em mim. Vamos fazer uma atividade, né? Fazer uma coisa juntinho agora. Feche os olhos por 3 segundos. Respira fundo e pergunta: o que dói em mim hoje que eu tenho ignorado? A primeira resposta que vier na sua mente sempre vai ser a verdadeira. E quando puder, faça o mesmo outro exercício. Pega uma folha, desenha umas 3 colunas, coloca nelas o que eu sinto no trabalho, como eu reajo quando eu sinto, o que meu corpo faz nessa hora. Sem filtro, sem se censurar,
Só preenche que você tá se... Esse mapa revela exatamente onde você se perde e onde você começa a voltar para si. Você pode ser excelente no trabalho, sem se ferir, sem se atropelar, sem carregar o mundo sozinho. Autoconsciência é uma porta da mudança. Trabalhar sem se abandonar não começa em 2026, começa em você.